A poluição virou caso de polícia no Rio de Janeiro. Esta semana, em pleno bairro de Copacabana, policiais de uma delegacia apreenderam 2 ônibus, cumprindo a determinação da Justiça, que pode agora instaurar inquérito policial contra os proprietários de ônibus poluidores. Essa nova forma de combate à poluição completa a ação da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, a FEEMA, que vinha multando sistematicamente os ônibus poluidores. Agora, a Justiça determina que é crime a poluição decorrente da má conservação dos veículos e os testes da FEEMA ganham a característica de perícia capaz de condenar os culpados pelo ar sujo que a gente respira. Muito verde, muitos pássaros e um intenso sol. Essa combinação de elementos da natureza está presente em muitas praças. Na Praça Cezedelo Correia, por exemplo, em Copacabana, no Rio, esse quadro, somado à presença de crianças brincando, lembra a saúde. Mas o ar que ronda essa natureza é exatamente o inimigo da saúde. Apesar de minúsculas e muitas vezes invisíveis, as partículas de monóxido de carbono, de ozônio e de dióxido de enxofre estão impregnadas no ar, imprimindo-lhe altos índices de poluição. A fumaça dos ônibus é a principal responsável pela poluição ambiental. Problemas respiratórios, alérgicos, de pele e pulmonares são algumas das consequências de se viver num ambiente poluído. Poluição do ar. Diariamente, o brasileiro respira monóxido de carbono, dióxido de enxofre e outros poluentes em alto índice. A FEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, através desse trailer aqui, faz a medição desses poluentes do ar. Essa estação, ela tem capacidade de medir 2 parâmetros de poluição do ar: monóxido de carbono e ozônio. O ar, ele é bombeado lá por trás, passa por esses aparelhos e esses aparelhos analisam o ar quanto aos índices de monóxido de carbono e ozônio. Eles geram um sinal eletrônico e esse sinal eletrônico é guardado nesse aparelho que me diz as concentrações desses 2 poluentes. Aqui, nessa carta, você pode ver as concentrações desses 2 poluentes ao longo do tempo de análise, com todas as variações causadas pelo trânsito, devido ao horário, devido às variações do vento, etc, etc, etc. Agora explica pra gente esses números aqui. Por exemplo, 1.6, o que é isso? 1.6 é a concentração instantânea de monóxido de carbono no ar. Essa é a concentração agora. Nesse momento, o aparelho está registrando uma concentração de 1.6 partes por milhão de monóxido de carbono no ar. Assim como está registrando um índice de 14 partes por bilhão de ozônio no ar. E qual é a vantagem dessa nova rede automática? Olha, essa estação, ela tem a capacidade de emitir um resultado por minuto. Ou seja, nós temos condições de ver o comportamento do ar ao longo de um dia. Ela, como eu já mostrei aqui nessa carta, cada pontinho desse, isso são pontinhos, cada pontinho desse é um resultado da estação. Então nós vemos toda a variação da qualidade do ar ao longo do dia. Isso tem como vantagem, né, você analisar tudo isso, você vê todas as interferências do volume de trânsito, o movimento do ar e tudo isso. E a outra estação, por exemplo, que faz medições de dióxido de enxofre, ela roda 24 horas direto e você tem um resultado por dia. E como é que é esse relacionamento com o povo? O trailer está instalado numa praça, né? As pessoas chegam, perguntam, se interessam pelos índices de poluição do ar? Olha, aqui em Copacabana até agora tem sido ótimo. Não houve pichação, não houve nenhum problema de destruição. As pessoas perguntam o que o trailer está fazendo, até dão opinião. Pessoas dizem, eu acho que você deveria ficar mais perto daquela rua porque lá é mais poluído e coisa e tal. Até agora, o nosso relacionamento com o povo até agora tem sido excelente. Só falta o ar ficar despoluído agora. Só falta a gente melhorar a situação do ar de todo mundo aqui em Copacabana.
a meta de 8.000 bolsistas no exterior, anunciado tanto pelo ex-ministro Renato Acha como pelo atual ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique da Silveira, já era. O acordo fechado com a CEPLAN, pouco antes da saída do ministro Aníbal Teixeira, garante 5.500 bolsas no exterior e 40.500 no país. Pois é, mas mais grave que a perda do número de bolsistas foi a própria demora da definição. É verdade que a comunidade científica correu o risco de ver congelado o número de bolsas, que no caso do exterior significava uma limitação a 2.400 vagas. Mas, segundo funcionários do CNPq, vai dar muito trabalho o preenchimento das vagas porque todas as medidas para a seleção ficaram atrasadas por causa das negociações entre os ministérios. Você está enfrentando a hora do rush numa grande cidade. Devia estar em reunião há 5 minutos atrás. Você deve parar, procurar um telefone ou continuar dirigindo, esperando que a outra pessoa entenda o seu atraso. Um telefone móvel parece ser a única solução. Katie Harris trabalha para a Ameritech, que oferece um novo tipo de serviço telefônico. Chama-se Sistema Telefônico Celular e com ele é mais fácil chamar o escritório. Okay, that's very good. Okay, so I'll do that. Okay. Os carros têm telefone há muitos anos, mas nunca foram muito convenientes. Com a velha tecnologia, cada cidade erigia uma antena com uma dezena de canais para serem usados por milhares de motoristas. Então as pessoas tinham que esperar meia hora só para entrar no sistema. O serviço celular é diferente. Graças a um computador, cada chamada entra numa linha particular. O nome celular indica a divisão da cidade em células. Cada célula tem a sua própria antena e quando a gente passa pelas células, o computador troca de antenas. Isto mantém o sinal forte e libera a antena que a gente passou para que outra pessoa possa usá-la. Assim, milhares de pessoas podem passar pelas células usando seus telefones como em suas residências. As pessoas estão usando o telefone celular enquanto viajam. Um bom exemplo é o das pessoas que têm negócios com a costa leste e oeste dos Estados Unidos e gostam de telefonar logo cedo. Assim, a caminho do trabalho, às 6h30, às 8 horas em Chicago, elas podem telefonar para a costa leste, onde as pessoas já estão no escritório, obter os dados e fazer o que precisam. As células podem ser subdivididas, as antenas em cada bloco da cidade. Mas há uma coisa que poderá limitar a popularidade dos telefones celulares: o preço. Eles ainda são caros, além do custo adicional da linha. Mas os peritos dizem que o custo inicial de passar para o serviço celular está diminuindo. Os fabricantes do mesmo equipamento indicam que à medida em que o volume de vendas aumentar, eles poderão baixar os preços. E prevêem que no futuro, dentro de 3 a 5 anos, os aparelhos poderão cair para o nível de $1.000 ou $1.200, podendo chegar mais baixo ainda. Enquanto isso, os telefones celulares são mais do que meros brinquedos. Os fabricantes de carros já estão incluindo os telefones celulares em alguns de seus novos modelos. A mania da pirâmide tomou conta do Rio de Janeiro. Foi uma febre, um ligando para o outro, quer entrar na minha pirâmide, decola, não decola, e até a terminologia do decolar já tomou parte agora até de anúncio, de tudo. Nós estamos aqui com o Luiz Fernando Duarte, antropólogo do Museu Nacional, que nós descolamos ele, não decolamos, para nos explicar qual é a ciência que tem por trás disso. Ou seja, por que essa mania de querer ganhar dinheiro, por exemplo? Eu acho que o primeiro caminho para se entender esse fenômeno é o de pegar pelo lado que nós chamamos em antropologia de recursos contra a aflição, e que são recursos que são usados em determinadas culturas em situações de penúria, de crise, de carência, né? Inclui-se nesse tipo de fenômeno a religião, de uma maneira geral, mas também tudo que nós chamamos de sorte, né? Os fenômenos da sorte, particularmente o caso das loterias em países como o Brasil, né? Os países latinos têm uma tradição de acreditar na sorte, de esperar a fortuna pela sorte, né? Que é muito particularmente reconhecida, né? Os países árabes e os países mediterrâneos latinos. No caso das pirâmides, esse fator jogo está presente, mas ele não é o fator único. Quer dizer, você tem também, ao lado da ideia do jogo, da aleatoriedade, a expectativa de você controlar o jogo, né? A ideia de que até um determinado momento você vai conseguir
eliminar a aleatoriedade, justamente. Ou seja, não é um jogo, digamos, como uma mera sorte das bolinhas que rodam. Exato. Seria um jogo com a sua possibilidade de participação. Exatamente. Esse atrativo a mais. Em que você tenta controlar através de certos mecanismos. Eu acho que esses mecanismos, quer dizer, quais mecanismos são usados, é que é interessante também a gente observar. Então vamos lá. Que são justamente os da amizade, né? O Brasil, como vários outros países, já teve a sua vida social, seu tecido social, fundado em relações de parentesco e de vizinhança, né? Essa é a situação em todas as sociedades tradicionais, o que nós chamamos de sociedades tradicionais. Hoje em dia, na sociedade urbana brasileira, esse quadro já se dissolveu quase completamente e você tem um predomínio fundamental das relações de amizade, né? Boa parte das quais montadas em cima de relações profissionais, inclusive, né? E isso é característico da modernização, característico da modernidade brasileira, complicada, difícil, mas mesmo assim modernidade. E o que há no processo da pirâmide é uma manipulação extremamente forte, imediata, da rede de sociabilidade de amizades, né? Você convoca amigos para que te ajudem num processo de acumulação rápida e mágica como é o da pirâmide, e você espera que eles lhe prestem essa solidariedade e você julga que, pelo menos no primeiro momento, eles também vão ser beneficiados por esse processo. Em alguns casos, parece até que promete, né? Porque algumas pessoas dizem, não, mas qualquer coisa eu faço uma vaquinha, né? Esse Exato. controle também influi na amizade. Exatamente. É como se você pudesse produzir um microcosmos, uma mini-sociedade, né? Em que você tem todo o controle da situação, só que está claramente provado que isso não é possível no caso das pirâmides, que tem um efeito geométrico, de progressão geométrica, de número de pessoas envolvidas, né? Que faz com que a ação entre amigos inicial, ela se transforme muito imediatamente numa coisa pública, numa coisa coletiva, né? Sobre a qual certamente os pilotos não têm mais controle, né? E o avião certamente acaba caindo no chão, desabando e se esborrachando. Vem cá, aí nesse ponto, a questão da personalidade brasileira envolvida, todo mundo sabe que tem um risco, todo mundo acredita que vai ganhar, que vai conseguir o famoso jeitinho brasileiro, etc. Por que a consciência do risco acaba sendo menor em termos da indução do que esses critérios explicáveis na personalidade brasileira? Eu acho que é bem significativo desse espírito brasileiro, de um espírito brasileiro que vem se tornando mais presente, mais permeante ultimamente, né? Que é a chamada lei do Gerson, né? Aquele jogador com aquela que gosta de levar vantagem. Levar vantagem em tudo, né? Eu levo vantagem em tudo, os outros que se lixem, né? E essa é a lógica que parece prevalecer nesse caso das pirâmides. Quer dizer, em que você acredita que você e o seu círculo restrito, o seu círculo privado, né, vão ter vantagem plena, e o que acontece depois, para além desses limites, pouco importa, né? Quer dizer, a inexistência de uma ética pública verdadeira é que aparece muito clara nesse fenômeno das pirâmides, né? E inexistência de ética essa que é reconhecível em várias outras áreas, inclusive na própria área da política nacional, né? Tal como. Que é vista pelos próprios políticos como uma ação entre amigos, também muito mais do que como uma atividade que se desenvolve efetivamente em defesa da nação, em defesa, né, do interesse coletivo, né? Bem, e a regressão disso, para finalizar? Quer dizer, você coloca uma série de componentes dessa personalidade brasileira que justificam a dose de risco. Todo mundo sabe que o troço pode quebrar, mas acha que vai ter o seu jeitinho. Uhum. Mas, de repente, a onda passa. O que é que explica a onda passar, já que a crise econômica criou a onda, e o que é que faz com que ela acabe? Certamente, quer dizer, esse fenômeno já existiu no Brasil, sob outras formas, né? Sob a forma chamada corrente, antigamente, e ele vai se repetir, porque na medida que nós não temos nenhuma expectativa de que essa crise mais imediata econômica seja superada tão cedo, né? E, por outro lado, também não temos, certamente, não se vislumbra no horizonte nada como um capitalismo clássico, pleno, bem desenvolvido nesse país. É provável que isso se repita periodicamente, com mais força em determinados momentos de crise. Então, é bem claro, né, que isso deve corresponder ao ressurgimento de mecanismos mágicos como esse, né? Depois que o pessoal, então, esquecer os espatifar das pirâmides ou aviões e até os espatifar de determinadas relações de amizade, o que é pior, exatamente. Você acha, então, que é possível que comece tudo outra vez, né? Eu acho que sim, infelizmente. Vai dar um tempo aí, vão tentar outras coisas, né?
outras coisas mais mágicas, talvez possa voltar às promessas, alguma coisa assim, quem sabe. Ok, obrigado. Paleontologistas franceses descobriram nos Andes bolivianos o mais velho fóssil de um vertebrado já encontrado em todo o mundo. Os restos são de peixes que viveram há 470 milhões de anos. Tinham 35 centímetros de comprimento, eram ovais e não possuíam mandíbulas. Para não ficar muito inferiorizado, o velho continente comemorou também esta semana a descoberta na União Soviética de um mamute de 32 mil anos. Apesar de bem mais novo do que o peixe boliviano, o mamute soviético é também muito importante para a ciência, porque os tecidos dele conservam ainda ácidos nucleicos responsáveis pelas características hereditárias. E isso vai ajudar muito a quem trabalha em engenharia genética, tentando reconstituir animais pré-históricos e preservar espécies em extinção. Este processo de degradação pode ser totalmente recuperado como este outro aqui, os sermões do Dr. Francisco Fernandes Galvão, do ano de 1615. Este é um trabalho feito pelo Laboratório de Conservação e Restauração da Fundação da Casa de Rui Barbosa, coordenado pela professora Maria Luísa Soares. Maria Luísa, isso é um trabalho comum no Brasil? Não, esse trabalho é feito por laboratórios especializados e não existe tantos quanto deveriam existir, porque o processo de degradação é muito acentuado em climas tropicais. Portanto, não existem tantos quanto nós gostaríamos. Agora, o trabalho de vocês se restringe a conservar esse tipo de material degradado, como a gente está vendo aqui, ou vocês também têm um trabalho preventivo de evitar que se chegue a esse ponto, ou manter, conservar? Não, a conservação visa exatamente a prevenção. Esse trabalho de conservação inclui o quê? Uma temperatura adequada? O que a climatização do ambiente. Então, nós temos, com a conservação, nós pensamos a estrutura do material, o que é o ideal para o material. E existe uma pesquisa envolvendo o conhecimento do material e, portanto, o que seria melhor para a sua guarda, quer dizer, a climatização, higienização, quer dizer, todo o processo que elimine do material os elementos que possam degradar, elementos químicos e elementos biológicos. Bom, e o trabalho de restauração só vendo, e é o que a gente vai acompanhar agora, passo por passo. Essa é uma gravura holandesa do século XVII que chegou às nossas mãos em estado bastante deteriorado e, por alguma razão, foi totalmente colada sobre um papelão. E ela agora vai passar pela primeira etapa da restauração, que é a limpeza mecânica. O documento já foi totalmente fichado, ele recebe uma ficha de entrada e depois acompanha esse tratamento uma ficha técnica. Bem, em primeiro lugar, procede-se à remoção de impurezas superficiais, como poeira, dejetos de insetos que porventura passaram pela história desse documento. Então, procede-se à limpeza mecânica com auxílio de bisturi, e com esse bisturi a gente remove impurezas superficiais, assim, bem delicadamente, e também o pó de borracha. O pó de borracha, ele remove as impurezas, a poeira do papel, né? Isso é fundamental para que o papel já vá para a segunda fase do tratamento limpo, livre dessas impurezas, né? Em seguida, a etapa de limpeza mecânica, vem a etapa dos testes. A etapa dos testes é uma etapa muito importante para todo o processo de restauro. Essa etapa é que vai dar ao técnico a segurança para o banho, que é o tratamento químico. Então, nessa etapa, nós vamos primeiro ver a resistência do papel à umidade, tanto do papel, o suporte, quanto do pigmento. No pigmento, observa-se a reação do pigmento, também a reação do pigmento em relação ao suporte e se houve alguma reação aqui no mata-borrão. Procede-se da mesma maneira que se procedeu com a água, em cima do pigmento, no mesmo local em que foi feito, que já absorveu a umidade, nós colocamos o produto químico para ver uma penetração maior. E observa-se também a reação.
se houve alguma reação no pigmento, na escrita, do produto químico que nós acabamos de utilizar. Não havendo reação, nós já temos o documento pronto para a próxima etapa, que será o banho. Após a etapa de testes químicos, no caso de documentos com adesivos, fitas, como fita durex, por exemplo, e outras, a gente tem que fazer o trabalho de remoção com utilização de solventes, que de um modo geral são químicas pesadas. Então, nesses casos, é sempre recomendável se trabalhar na capela de exaustão, como essa. Então, aqui o trabalho se constitui é um processo mecânico de retirada de fita com a ajuda de um solvente químico, que solve a cola. Então, a gente vem aqui, mergulha o suave no solvente, umedece a fita e vem com o bisturi lentamente removendo o adesivo. Após os testes químicos, o papel passa pelo processo aquoso, né? Pelos banhos. Este papel, essa obra de arte está aqui já nessa água há mais de 10 minutos e nesse tempo ela absorveu umidade suficiente para que eu possa realizar o tratamento químico sem danificar a celulose. Eu estou adicionando o produto químico que vai promover o clareamento dessa obra de arte. O clareamento é um tratamento que se faz geralmente com obras de arte apenas, por causa do efeito estético. Eu estou colocando agora o papel dentro da solução. Essa solução foi testada anteriormente, como nós já vimos, e existe... Agora eu tenho que marcar um tempo. Eu vou marcar 15 minutos. Nós vamos aguardar e logo a seguir nós veremos o resultado. Agora esse papel já passou por todas as etapas do tratamento aquoso e inclusive banhos de água corrente com medição de condutividade, e nós detectamos que já não existem mais resíduos químicos na água e eu já posso interromper o tratamento então, e agora esse papel irá para secador. Eu vou remover a tela superior para facilitar a secagem. E pronto. A seguir serão as etapas de reconstituição. Existem diversos tipos de reconstituição. Ela pode ser mecânica ou manual. A reconstituição mecânica é feita na MOP reenfibradora. No caso aqui eu vou exemplificar uma reconstituição manual. É um processo chamado velatura. Essa cola utilizada nesse processo é a metilcelulose. É uma cola totalmente reversível à água, o que é uma coisa muito importante no processo de restauração. Após a cola, a gente pega o papel a ser reconstituído e umedece dessa forma, tornando-o mais maleável no momento que você coloca. Esse processo de velatura é um processo pelo qual o suporte que está sendo restaurado ganha um novo papel, ganha um novo suporte. No caso, está sendo utilizado o papel de seda japonês. O papel ganhou um novo suporte, se tornou mais resistente e agora é só recortar as aparas e está encerrado. Para que nós possamos trabalhar com segurança, nós dispomos de alguns aparelhos, de alguns instrumentos eletrônicos que permitem a medição correta e exata de todas as etapas que nós precisamos acompanhar, as etapas do tratamento. Esse é um pH-metro, ele permite que nós façamos a medição do índice de alcalinidade ou de acidez de uma solução ou de um papel. Este é um condutivímetro, ele permite que nós controlemos a água com bastante precisão, tanto a água dos banhos, de água corrente, quanto a água no preparo dos produtos. E essa é uma balança de precisão. Com ela nós pesamos produtos químicos também.
Agora, há quantos anos existe esse laboratório aqui na Rui Barbosa? Esse laboratório tem 10 anos. Ele foi criado em 1978. E vocês fazem um trabalho específico para o acervo da Casa de Rui Barbosa ou também para fora? O laboratório foi criado fundamentalmente visando a atender o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, livros e documentos raros. Mas, dentro das suas vertentes, nós temos a implantação de outros núcleos, formação de pessoal, assessoria e pesquisa científica, né? Uma pesquisa científica ligada à área de conservação. A decisão do Conselho Nacional de Informática, mantendo por um lado o veto da SEI ao programa MS-DOS, mas permitindo a venda no Brasil de programas mais avançados da mesma firma americana, Microsoft, está dando o que falar. As empresas de serviços de informática resolveram recorrer da decisão sob o argumento de que não caberia ao CONIN determinar a liberação de programas ainda não examinados pela Secretaria Especial de Informática. A decisão do CONIN, sem dúvida alguma, facilita a situação das exportações brasileiras ameaçadas pelas sobretaxas americanas, mas se resolve um problema, deixa espaço para o surgimento de outros, na medida em que os próprios grupos americanos passam agora a divulgar claramente a tática de morder para depois soprar, ou melhor dizendo, chantagear para conseguir entrar no mercado. No momento em que a regulamentação da lei de informática ainda está para ser feita, cabe atenção para novas possíveis chantagens ou medidas de força sem nenhuma base na legislação internacional. Se os episódios do MS-DOS servirem ao menos de alerta para possibilitar a união em defesa da soberania nacional, a decisão em si do CONIN passará a ser menos importante. Vale mais agora programar o futuro do que computar prejuízos.